Astrologia, essa palavra, né? Para muita gente, ela já traz na cabeça horóscopo de revista, previsões meio vagas. Mas e se por trás de tudo isso existisse algo muito mais profundo? Um sistema simbólico com mais de 4.000 anos de história, quase como uma linguagem ancestral para a gente tentar decifrar a alma humana. Então, vamos mergulhar nisso de cabeça. Para entender o que a astrologia é, primeiro a gente precisa deixar claro o que ela não é. A grande questão aqui é justamente essa: separar o mito da essência. E o primeiro ponto aqui é fundamental. De um lado, a gente tem a astronomia, que é uma ciência. Ela estuda os planetas, as estrelas, de um jeito físico, sabe? A composição, a distância, a gravidade. Do outro lado, a gente tem a astrologia, que é um sistema simbólico e interpretativo. Ela usa os mesmos movimentos dos astros, mas para compreender padrões humanos. Olha que interessante. Ela não diz que os planetas causam alguma coisa na gente. A ideia é que eles simbolizam processos que já estão acontecendo aqui dentro. E isso já nos leva direto para a ideia central de tudo isso. A astrologia funciona como um mapa, sabe? Um guia para a jornada, e não como uma profecia que está escrita em pedra e não pode ser mudada. A base de tudo é bem simples e até poética. A ideia é que existe uma conexão entre o universo lá fora e o nosso universo aqui dentro. O que acontece lá em cima, no céu, reflete simbolicamente o que rola aqui embaixo, dentro da gente. É aquele princípio antigo do assim como em cima é embaixo. Tá, mas e para que serve esse mapa, então? Basicamente é uma ferramenta de autoconhecimento. Ajuda a gente a enxergar padrões que às vezes repetimos sem nem perceber, a reconhecer nossos talentos e, claro, aqueles desafios que nos fazem crescer. Ela mostra as tendências, os potenciais, mas olha, nunca, jamais, uma sentença definitiva. Certo. Mas como é que esse sistema funciona na prática? Como se lê esse mapa? Para entender, a gente precisa conhecer os blocos de construção, tipo a gramática dessa linguagem tão simbólica. O coração da astrologia são os arquétipos. Pensa neles como se fossem padrões universais de energia que existem dentro de todos nós. A energia do guerreiro, a da mãe, a do sábio, a do curador. Os signos do zodíaco são, no fundo, a forma como a astrologia organiza esses arquétipos tão fundamentais da experiência humana. O primeiro bloco de construção são os planetas. Eles respondem à pergunta o quê? Qual energia está em jogo? Cada planeta representa uma função da nossa psique. O Sol, por exemplo, é a nossa essência, nosso núcleo. A Lua representa nossas emoções, nosso lado mais íntimo. Mercúrio é a comunicação e por aí vai. Eles são como os atores principais no palco da nossa mente. Aí na sequência vem os signos. Eles respondem à pergunta como. Como essa energia do planeta se expressa? A energia de Áries, que é um signo de fogo, vai se manifestar com ação, com impulso, com coragem. Já a de Touro, um signo de terra, se expressa de um jeito mais prático, mais concreto. Os signos são o estilo, a roupagem que a energia de cada planeta veste. E para fechar o trio, temos as casas astrológicas. Elas respondem onde? Em qual área da vida essa combinação de planeta e signo vai aparecer com mais força? A casa 1, por exemplo, fala sobre a nossa identidade, como a gente se mostra para o mundo. A casa 7, sobre nossos relacionamentos. A 10, sobre a carreira, o propósito. As casas são o palco onde a peça da nossa vida se desenrola. Bom, agora que a gente conhece as peças, como é que elas se juntam? Vamos ver como esses blocos se unem para criar um retrato que é único para cada pessoa. E esse retrato é o que a gente chama de mapa astral ou mapa natal. É literalmente uma fotografia do céu. Um clique, um instantâneo da posição de todos os planetas naquele momento exato em que uma pessoa respirou pela primeira vez. É como se fosse uma assinatura cósmica, sabe? Não existem dois mapas iguais. E a mágica acontece quando a gente começa a juntar as peças. Imagina um mapa que tem o Sol em Escorpião posicionado na casa 8. A gente interpreta assim: a essência da pessoa, o Sol, tem uma qualidade super intensa, transformadora, Escorpião, e isso se manifesta principalmente na área das crises, do poder compartilhado, das curas profundas, a casa 8. Já dá para ver que é alguém que não veio para brincadeira, né? Veio para ir. Agora, nesse mesmo mapa, vamos imaginar que a Lua está em Peixes, na casa 12. O que isso quer dizer? Que o mundo emocional, a Lua, é extremamente sensível, quase psíquico, Peixes. E isso se manifesta na área do inconsciente, da espiritualidade, daquilo que está oculto, a casa 12.
Isso aqui aponta para uma sensibilidade gigantesca, uma pessoa que absorve a energia dos ambientes como uma esponja. E aí, quando a gente junta essas duas informações, a essência intensa com a emoção supersensível, os pontos começam a se conectar. Não são coisas separadas, a combinação desenha um retrato bem complexo. Uma alma que é, ao mesmo tempo, muito profunda e espiritual, e que talvez tenha vindo para essa vida com a missão de aprender a equilibrar toda essa sensibilidade com a força necessária para navegar o mundo material. Então, o pulo do gato é esse aqui. A chave para começar a entender um mapa é essa fórmula simples. Qual planeta está agindo, o quê, como ele se expressa através do signo, como e onde na vida isso se manifesta, o que é indicado pela casa. Onde é a gramática básica para começar a falar a língua da astrologia. Mas olha só, o mapa de nascimento é só o ponto de partida. A astrologia também nos dá uma perspectiva sobre a nossa jornada ao longo do tempo. Ela usa conceitos como o eixo kármico, por exemplo, para sugerir um caminho de desenvolvimento da alma. Uma ferramenta incrível para isso são os nodos lunares. Eles formam um eixo. De um lado, o nodo sul, que representa a nossa zona de conforto, sabe? Os talentos e padrões que a gente já traz de um passado. Do outro lado, o nodo norte, que aponta para nossa missão, para o território desconhecido que a nossa alma veio explorar para poder crescer nesta vida. E assim a gente chega na nossa conclusão. Depois de olhar para todos esses símbolos, esses conceitos, qual é a mensagem final? O que, no fundo, a astrologia realmente oferece? Eu acho que a melhor analogia é a de um mapa do tempo. Ele pode mostrar que tem uma tendência de chuva. Mas se a gente vai sair com um guarda-chuva, se vai dançar na chuva ou se vai ficar em casa, essa escolha é sempre nossa. A astrologia mostra o cenário, mas o livre-arbítrio permite que cada um escolha como atuar nele. E talvez este seja o resumo mais poderoso de todos. A grande ideia não é que os planetas forçam ou mandam em alguma coisa. Eles servem como um espelho cósmico que reflete os ciclos, os arquétipos e os potenciais que já existem dentro de cada um de nós. A jornada não é de se submeter, mas sim de se reconhecer. No fim das contas, e para além de qualquer crença, fica a pergunta: e se tudo isso for simplesmente um convite? Um convite para a gente olhar para cima, olhar para dentro e, com isso, viver com um pouquinho mais de presença, de propósito e de sentido.